Abram suas Bíblias em Romanos, no capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1, diz: Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso, pela fé, a esta graça, na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou. Amém? Ela foi escrita por uma igreja que Paulo não fundou, a igreja de Roma, e ele também nunca havia visitado essa igreja. Por isso, ela é uma das cartas mais cheias de conteúdo, uma das cartas mais belas, mais densas, e alguns dizem que esse seria como se fosse um evangelho escrito por Paulo, o resumo de toda a história da redenção escrito pelo apóstolo. Então aqui a gente tem uma ideia clara do que Paulo pensava acerca da humanidade, o que ele pensava acerca de Deus, acerca da salvação. E no capítulo 1, Paulo vai começar falando sobre os gentios, que são o povo pagão, o povo sem Deus. E ele diz que os gentios, eles viam Deus na natureza, assim como nós vemos Deus na natureza. Nós vemos Deus na plenitude, na beleza da criação. Nós não temos como negar que a criação, ela tem as digitais de Deus. E os gentios, eles viam isso na natureza, só que ao invés de glorificar a Deus, Paulo diz que eles entraram em idolatria. Eles fizeram para si ídolos e chamaram aqueles ídolos de Deus. E Paulo vai dizer que a idolatria é como se fosse a mãe dos pecados. Todos os outros pecados, eles vêm da idolatria. A imoralidade sexual, as guerras, a maldade, tudo vem da idolatria entre o mundo pagão. No capítulo 2, Paulo ele vai falar aos judeus. Ele vira para o judeu e fala: você pensa que você é melhor que o seu irmão pagão por você ser judeu? Mas você vive uma vida religiosa. Você apenas acha que ao cumprir a lei, ou pensar que está cumprindo a lei, você é melhor que a pessoa de fora, e você é tão culpado quanto ele. Então Paulo olha para o judeu e fala: você também está debaixo da ira de Deus. E o objetivo de Paulo ao falar tudo isso é mostrar que há um Deus que é infinitamente santo, há um Deus que é incomparavelmente santo, e a humanidade pecadora está afastada desse Deus. No capítulo 3 ele diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos os homens pecaram e são merecedores do inferno, são merecedores da ira divina. E se a gente parasse no capítulo 3, a gente teria uma visão muito pessimista, muito fatalista. Mas ali no versículo 21, já do capítulo 3, tem uma palavra muito especial. Entretanto, é uma palavra que vai mudar o tom da carta. Vocês estão perdidos, vocês são inimigos de Deus, vocês estão depravados, sujos. Entretanto, há uma boa notícia, porque o Evangelho é uma boa notícia. E Paulo diz: entretanto, nos últimos dias se manifestou uma outra justiça, uma justiça superior. E essa justiça vem pela fé, a fé em Cristo Jesus. E hoje foi muito legal que a gente falou sobre gratidão nos louvores. O irmão leu Romanos capítulo 8, e falou que os sofrimentos do porvir não se comparam com a glória, né? Não, os sofrimentos de agora não se comparam com a glória do porvir, desculpa. E o irmão também orou e falou sobre a obra de Cristo na cruz, e é exatamente sobre isso que eu queria falar essa noite. Sobre a tensão entre o sofrimento e a morte de Jesus Cristo, a fé em Jesus Cristo. Como isso se harmoniza na nossa vida. Porque uma coisa que Paulo vai deixar claro é que tanto a pagãos, quanto a judeus, quanto a nós, não importa quem você é, se você é um crente fervoroso, se você é mais morninho, o sofrimento vem para todos. O sofrimento vem para todos. A dor vem para todos, a angústia vem para todos, e a tribulação vem para todos. Porém, Paulo começa esse capítulo, como a gente leu, falando sobre coisas boas. E aí ele vai falar sobre algumas bênçãos que vêm por sermos justificados por Jesus Cristo.
Ele diz: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus. Os irmãos sabem o que quer dizer justificação? Uma palavra meio estranha, né? Fica difícil de entender. Mas justificação é a maneira pela qual Jesus Cristo nos torna justos diante de Deus. Nós vimos que o ser humano é pecador, todos pecaram, eu pequei, você pecou, nossos pais pecaram, nossos filhos pecaram, nossos irmãos, nossos avós, todos pecaram, estão afastados de Deus. Pior ainda, são inimigos de Deus. Nós, longe de Deus, éramos inimigos. E muitas vezes nós ainda tentamos ser inimigos de Deus, nós tentamos governar nossa própria vida. Não é o que o mundo prega? Meu corpo, minhas regras. Minha liberdade, ninguém toca na minha liberdade, mas nós não somos libertos, nossa vida é escrava de Jesus Cristo, uma escravidão por amor, uma escravidão por serviço. Então Paulo vai dizer que, havendo sido justificados, ou seja, quando Deus olha para nós, Ele não vê mais um alvo de ira, Ele não vê mais alguém que Ele quer derramar a ira, porque Ele é santo, Ele é obrigado a punir, como Ele é justo, Ele é obrigado a punir o pecado. Mas agora Deus olha dos céus e vê em nós o sangue de Jesus Cristo, nos purificando de todo mal, de todo pecado. Então Paulo diz que, havendo sido justificados, temos paz com Deus. E essa paz com Deus não é aquela paz que a gente sente na nossa vida. Você pode sentir paz sem Deus. As pessoas sentem paz ao fazer um investimento depois de elas estudarem muito. As pessoas sentem paz em escolher uma faculdade com a bênção dos seus pais. As pessoas sentem paz em começar um namoro com uma pessoa que elas acham legal. Mas essa paz com Deus é algo muito mais profundo. Nós éramos pecadores, nós merecíamos morrer, ser condenados, lançados no inferno. E agora Deus nos deu vida. Deus nos deu essa paz, a paz de saber que eu não sou mais condenado. A paz de saber, eu posso viver tranquilamente, sabendo que sou filho de Deus. Então, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E olha aqui essa palavra, Senhor Jesus Cristo. A gente olha para Jesus, às vezes, e pensa em Jesus como um pai, como um amigo. Tem pessoas que suprem carências. Uma pessoa que não tem um pai, ela vê em Jesus um pai. Isso é muito bom. Mas nós temos que lembrar que Jesus é Senhor. Nessa época que Paulo escreveu, havia um imperador chamado César. E falar isso que Paulo estava falando aqui agora era motivo de ser morto. Paulo estava falando para César: você não é meu rei. Eu tenho um rei. Esse rei é Jesus Cristo. Tanto é que os romanos, quando chegavam na casa dos cristãos, eles pediam uma carta que mostrava que aquela pessoa adorava César. E muitos cristãos morreram. Por quê? Porque eles diziam: Jesus Cristo é o Senhor. Então, por meio desse Senhor, nós fomos justificados, nós temos paz com Deus. E Ele vai dizer que, por intermédio de Jesus Cristo, nós temos pleno acesso, pela fé, a essa graça. E agora eu queria focar nessa palavra aqui do pleno acesso. Imagina comigo que, como eu disse antes, nós pensávamos ser reis de nossas vidas, né? Donos das nossas decisões. Ninguém mexe comigo. E a gente sabe que Deus é rei. E nós estamos numa batalha por um pedaço de terra com esse Deus. Esse pedaço de terra pode ser simbolizado na nossa vida. O ser humano, ele disputa com Deus. Deus fala: eu sou rei. O ser humano fala: não, não quero. A gente vê isso claramente em Babel. Qual foi o pecado lá em Babel? Eles construíram a torre para destronar Deus. Eles queriam ser Deus. O ser humano sempre quer ser Deus da vida dele. O ser humano tem dificuldade de se dobrar e falar: eu reconheço que tu és meu Senhor. E aqui a gente vê que esse rei, ele vence a guerra. Então Deus nos vence, porque quem somos nós para lutar contra Deus? Só que o que acontece com um rei vencido? Vocês já devem ter visto filmes épicos ou séries. Normalmente o que eles fazem com o rei que é vencido? Eles matam, ou eles levam um prisioneiro para ser escravo, ou eles expõem o rei como troféu, né? Deixa ele preso lá, expõe como troféu. Só que Deus não faz isso conosco. Ele nos vence e Ele nos traz para a casa dEle. Ele nos vence, nós nos curvamos perante Ele e Ele nos dá pleno acesso à corte dEle.
É como se Ele nos trouxesse para ser parte do reinado dEle. Não é só um pleno acesso de você conseguir falar com Deus, isso é muito pouco. É um pleno acesso de você ser participante. Paulo fala que nós somos participantes com Cristo na glória de Deus. Então, você é trazido para esse ambiente de amor, esse ambiente onde o Pai ama o Filho ama o Espírito, esse amor transborda e você sente esse amor na sua vida. Você tem pleno acesso a essa graça, a graça de ser chamado filho de Deus, de ser adotado pelo sangue de Jesus. E Paulo diz que é nisso que nos gloriamos. Então, ele fala de justificados, ou seja, ele está olhando para o passado, e ele fala que agora nós temos pleno acesso, presente, por causa de algo que Jesus fez, não que nós fizemos, não foi pelos nossos méritos. Jesus fez algo no passado, nos justificou, trouxe paz com Deus, e agora nós caminhamos com Deus. Agora nós vivemos uma vida de santidade, uma vida de amor, uma vida... Basicamente nós somos pequenos cristos, que é o que a palavra cristão quer dizer. Os cristãos devem se parecer com Jesus, andar como Jesus andou, amar como Jesus amou, ter compaixão das pessoas. Isso é o pleno acesso que nós recebemos, pela graça de Deus. E por último ali, Paulo vai falar sobre uma coisa futura, nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Paulo aqui ele está olhando para a eternidade, Paulo está olhando para a vida eterna, ou seja, a salvação começou no passado com Jesus, ela se desenvolve no presente, na sua vida, com esse pleno acesso à comunhão com Deus, e ela aponta para algo no futuro. Em 1 Coríntios 15, Paulo, quando vai falando sobre a ressurreição, ele fala que o homem que tem esperança em Cristo, apenas para essa vida, é o mais miserável, o mais digno de pena. E muitas vezes nós somos esse homem, ou essa mulher, cuja a esperança de Cristo na nossa vida se resume a Deus vai me dar um carro novo, Deus vai restaurar minha família, mas não só isso são consequências da vida com Deus, mas o alvo está lá na frente, na eternidade, na ressurreição, na vida eterna com Jesus Cristo. Então a fé, o benefício de quem tem essa fé, de quem é justificado, feito filho, paz com Deus, você não é mais inimigo, você perdeu essa guerra, você se rendeu, você se dobrou perante esse Deus, e esse Deus te traz para dentro do castelo dele, e te faz viver lá dentro como um filho, e ele te dá uma esperança, e por que uma esperança? E aí o texto vai continuar, no versículo 3, e Paulo vai começar a falar sobre sofrimento, sobre tribulação. Então, ele diz que não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz esperança. Preste atenção nessa palavra, aprendemos. Paulo está dizendo que nós temos que nos gloriar, sentir orgulho, ser gratos por passarmos por tribulações. Mas como isso? Paulo é masoquista? Tem que gostar de sofrer? Não, Paulo está falando que nela nós aprendemos, a tribulação vem, o sofrimento vem para que nós aprendamos. Então a tribulação produz perseverança, e a tribulação é a escola do crente, é onde nosso caráter cristão, é onde a nossa santidade, é onde a nossa vida com Deus, é onde o nosso modo de seguir Jesus é realmente provado. Então, agora, depois de Paulo ter falado essas 3 bênçãos, paz com Deus, pleno acesso a Deus e uma esperança no futuro, ele vai falar, guarda isso, porque vai vir o dia mau, vai vir a tribulação na sua vida. E qual é a nossa primeira reação quando aparece uma tribulação? Qual é o nosso primeiro pensamento? Algo dá errado, e o que você pensa? Você tem 2 maneiras de pensar sobre isso. A primeira e mais comum que nós todos fazemos é pensar, onde foi que eu errei? O que eu fiz para Deus que Ele está me castigando? Qual foi minha ofensa? Quem que eu machuquei, que agora eu estou sendo machucado? Porque nós vivemos num mundo de recompensa, um mundo de mérito,
O que você faz, você paga. Não existe almoço grátis. Você trabalha, você come. Você briga com alguém, a pessoa vai brigar de volta com você. Você ama alguém, a pessoa deveria amar de volta. Nós vivemos nesse mundo e nós pensamos que Deus funciona assim. Mas Deus não segue a lógica do mundo. A tribulação não vem porque você fez algo de errado. E na Bíblia a gente tem 2 exemplos de pessoas que pensaram assim. Os amigos de Jó. Todos conhecem a história de Jó, né? Ele foi aflito lá, e os amigos dele, primeira coisa que fazem, você pecou. Alguma coisa de errado tu fez. Alguma coisa de errado tu está escondendo aí. Jó falava, não, eu sou reto. Não, eu não tenho feito nada de errado. Deus sabe, não sei o quê. E os amigos dele, não, tu só está sendo castigado porque tu pecou. E foi uma coisa grave, porque tu perdeu tudo. Mas, se a gente estudar certinho o livro de Jó, a gente vai ver que quem começou aquela conversa? Foi Deus. Deus chega para Satanás e fala, tens visto meu servo Jó? Não foi o diabo, como o irmão falou, o diabo está ali só na corrente de Deus. Tens visto meu servo Jó, que é justo e íntegro? Deus começa essa conversa, e por que as aflições vieram sobre Jó? Se a gente continuar lendo ali. Porque Deus queria glorificar o seu nome, Deus queria mostrar para o diabo que os servos dele servem ele, não importam as circunstâncias. Deus queria provar que sem família, sem bens, sem dinheiro, com doença, Jó conseguiria servir a Ele. Porque a fé, ela não é baseada em circunstâncias. E Jó falava, né, bem sei que meu Redentor vive. E nós entendemos que isso ele estava falando sobre Jesus. Nós vemos que Jó já tinha fé numa pessoa que viria posteriormente. A gente vê que Abraão tinha fé num descendente. Deus profetizou para Adão e Eva que viria um descendente e esmagaria a cabeça da serpente. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. E aí, outra ocasião, no ministério de Jesus, em João 9, Jesus estava caminhando e viu um homem cego de nascença. E os discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Aquele menino estava sofrendo, aquele menino estava passando por uma tribulação, para demonstrar a glória de Deus, para quando ele fosse curado por Jesus, Jesus fosse testificado ali, para que as pessoas viessem a crer em Jesus. Será que a nossa tribulação não está sendo mandada por Deus para nos ensinar alguma coisa? Para não dizer que fica só na teoria, vou contar um pouco de uma coisa que aconteceu comigo recentemente. Quando eu comecei a vir para... Eu já sempre fui da igreja, né? Mas quando eu comecei a me interessar mais e mais e ter um relacionamento verdadeiro com Jesus, o meu pai ele é médico e minha família sempre teve um sonho, né, da gente continuar sendo médico. Minha irmã está fazendo medicina hoje em dia. E eu estava estudando para fazer os vestibulares. E numa noite, eu estava dormindo, meio ansioso, e eu senti como se fosse Deus entrando no meu quarto ali, e ouvi uma voz que perguntava, uma voz no meu coração, assim, perguntava, por que você não me entrega a sua vida completamente? Por que você não entrega os seus passos no meu caminho? E naquele momento eu fiquei, meu Deus, o que está querendo comigo? E no dia seguinte eu acordei e fui procurar meu pai, que é um homem muito crente, e ele falou, vai orar e ver o que Deus quer contigo. Ora e pergunta agora o que é isso, né? Qual é o próximo passo? E a partir daí minha vida mudou totalmente. Eu fui para Florianópolis estudar, e no meio da faculdade eu me apaixonei pela Bíblia, eu comecei a andar com alguns jovens que faziam teologia, alguns jovens de outras igrejas, e isso me impactou, e eu comecei a estudar mais a Bíblia do que a minha matéria da faculdade. Chegou um ponto que eu falei para o meu pai, eu quero sair da faculdade e eu quero ir para o seminário. E eu larguei mais uma vez a faculdade. Se meu pai já tinha sido bondoso em me deixar ir para outra faculdade que não fosse medicina, agora ele foi bondoso em me deixar largar a faculdade para buscar uma coisa muito incerta, coisa que ninguém faz. E eu fui para Blumenau estudar no CTM, que é um seminário da nossa igreja Assembleia, e eu já namorava a Cálita, e lá dentro, no finalzinho do curso, ela descobriu um cisto no ovário dela. Mas até ali os médicos falaram que era tudo normal.
E a gente pensou, a gente está obedecendo a Deus, eu já fiz sacrifícios por Deus, vai dar tudo certo. E aí foi passando o tempo, eu saí de seminário, a gente casou, e com 2 semanas de casado, a gente fez um exame para ver como é que estava, e a médica falou, olha, tem 99% de chance de que é tudo normal, mas tem 1% de que está me assustando aqui. E aí a gente foi fazer outro exame. Nesse outro exame, quando ela viu, ela falou, eu tinha falado que era 99% de chance de não ser nada. Agora eu mudei. Agora é 50% de ser uma coisa bem grave. Porque o cisto cresceu muito. E tinha chance dele ser maligno. Então, ela descobriu que era um tumor, na verdade, no cisto da minha esposa. Isso com 2 semanas de casado. E eu fiquei, meu Deus, e agora? Quando eu achei que tudo tinha finalmente se encaminhado, essa tribulação. E a minha esposa, ela sempre teve o sonho de ter filhos, sempre teve um sonho de ser mãe, e o médico falou para ela, se for maligno, eu vou ter que tirar tudo e tu nunca vai poder ter filhos naturalmente. E a gente se desandou a chorar, e era uma choradeira. E a gente estava hospedado na casa do meu pai, a gente foi para outra cidade para ir no médico. E eu falei para ela, porque nessa hora alguém tem que tentar, né, dar uma segurada. Mas o desespero estava nos dois, assim, de maneira que a gente não conseguia ficar em paz. E eu falei para ela, amor, tem algo que Deus quer nos ensinar. Tem alguma coisa. Não é porque a gente fez algo de errado. É porque Deus quer ensinar alguma coisa. E conversando com nossos parentes, com as pessoas, pastores, todo mundo falava para a gente, não vai ser nada, isso aí é só Deus querendo dar maturidade para vocês, querendo ensinar alguma coisa. E, no fim, ela fez a cirurgia e conseguiu tirar só o ovário esquerdo, que era o que estava com problema, e o médico falou, vou mandar para o exame, e se voltar como maligno, eu vou tirar tudo. Vai ter que fazer uma outra cirurgia. E foram os 15 dias mais tristes da nossa vida, mais difíceis. 15 dias esperando a resposta, maligno ou benigno. Vou poder ter filhos ou não? E a gente veio para cá, para Joinville, continuou trabalhando normal. E a gente aprendeu o que Deus queria para a gente. Ele queria trazer a gente para mais para perto. Ele queria ensinar que a gente depende dEle. Ele queria ensinar que Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele queria ensinar que Ele é Rei, que Ele controla tudo, que Ele é soberano. E depois de tudo isso, como graças a Deus, né, saiu o resultado que era benigno, ela só precisou fazer aquilo para a glória de Deus, então ela está curada hoje em dia, ainda temos chance de ter filhos, e isso foi uma bênção gigante, mas muito melhor do que ser abençoado, do que ter a oração respondida, é você entender o que Deus quer te ensinar durante essa tribulação. Porque se Deus mandou a tribulação, é porque Ele quer te ensinar algo. Ele é um pai amoroso. Quando o pai quer ensinar o filho, ele não tem que tomar algumas decisões assim. Eu lembro quando eu era criança, não gostava muito de estudar, e queria ficar jogando videogame, jogar futebol. Meu pai falava, se tuas notas não forem boas, eu vou começar a tirar. Não vai mais ir para futebol, não vai mais jogar videogame. E aí o que a criança faz? Ela melhora, vou estudar então, né? Vai tirar uma coisa que Deus faz a mesma coisa, é pedagógico. Na tribulação nós aprendemos que a tribulação produz perseverança. Então, se você está passando por uma tribulação, não importa quão pior ela seja, sim, ore por cura, faça a sua campanha, chegue mais perto de Deus nesse tempo, aproveite esse tempo, você já está quebrantado, seu coração já está pronto para Deus falar com você. Se aproxime, abra mão de coisas, de prazeres. Abra mão de lazer para ficar mais tempo com Deus. Faça uma campanha não só aqui na igreja, leve essa campanha para casa. Santifique as suas semanas. Tire um tempo maior de oração. Deus quer te ensinar alguma coisa. Senão a gente vai ficar aqui eternamente correndo atrás de vitória das tribulações. Porque enquanto a gente não aprender, Deus vai continuar mandando luta. Então é melhor aprender rápido. Então vai, dobra o joelho, fica bem crentinho, vai lá, ora. O que Deus quer me ensinar com isso? Porque alguma coisa Ele quer ensinar. E em Hebreus 5:8 diz que o Filho de Deus aprendeu por intermédio das aflições que padeceu.
E uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de salvação eterna para todos quanto lhe obedecem. Jesus Cristo, o Filho de Deus, aprendeu com as tribulações. Jesus Cristo, o Deus encarnado que veio à terra trazer salvação, foi aperfeiçoado nos sofrimentos. Mas eu e você não queremos sofrer. Nós nos achamos muito especiais. Nós achamos que nós somos melhor que Jesus. Porque Jesus Cristo veio e ele foi aperfeiçoado, a Bíblia diz, pelos sofrimentos. Então, Deus quer nos ensinar alguma coisa. Essa caminhada de fé, ela não para na salvação. Ela não para na plena comunhão com Deus e numa esperança. Ela é uma vida, é um caminhar. É viver como Jesus. Jesus sofreu para aperfeiçoar. Nós vamos sofrer até aperfeiçoar. Isso vai parar quando? Na esperança eterna. Aí não vai mais ter sofrimento, não vai mais ter luta, não vai mais ter dor. Mas enquanto a gente está nessa terra, nós precisamos nos achegar a Deus, pensar, Deus, o que está querendo me ensinar com isso? Em Tiago 1, também fala algo muito semelhante a esse texto de Romanos. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar de por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e nada deficientes. O que Tiago está dizendo é que nós temos que ter alegria em sermos atribulados, mais uma vez. Mais uma advertência. Tende alegria quando passares por tribulação. Por quê? Porque a vossa fé é confirmada, por quem? Pela provação. Então, se você crê em Jesus, você vai ser provado, e vai ter que provar essa fé verdadeira. E provando essa fé verdadeira, que vai nascer a perseverança, você vai ser íntegro, perfeito e em nada deficiente. E é óbvio que você não vai ser perfeito nessa vida. A gente vai ser perfeito quando for glorificado. Mas nós vamos prosseguir. Em Efésios 4, Paulo diz que Deus dá pastores, profetas, dá os dons ali, para a edificação da igreja. Até quando? Até que todos cheguem à estatura do varão perfeito, à semelhança de Cristo. Então, até a igreja se tornar como Jesus Cristo, vão ter pastores, vão ter profetas, vão ter evangelistas, vão ter pessoas pregando, ensinando. Então, se a gente quer chegar na estatura de Jesus, chegar na semelhança de Jesus, nós precisamos passar pelas tribulações. Mas como vamos passar pelas tribulações? Como é que a gente vai aguentar? E aí o versículo 5 dá a resposta. A esperança não nos decepciona. Por quê? Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou. Então, como vamos sobreviver às tribulações? Com o amor de Deus, derramado em nós pelo Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Ele está com você durante as tribulações. Você não está sozinho nessa luta. Você não está lutando sozinho. Mas você vai ter que aceitar o processo. Você vai ter que aceitar que você está encaminhada. E que nessa caminhada até o céu vão ter aflições. Mas essas aflições estão te aperfeiçoando. E quando parecer que não dá mais para aguentar, Deus vai transbordar amor no seu coração. Deus vai te encher do Espírito dele e vai falar, você consegue, não pelas suas forças. Paulo, quando ele fala do espinho na carne, né, ele diz que ele orou para Deus tirar aquilo dele. E o que Deus diz para ele? A minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Se nós fôssemos perfeitos, Deus não teria lugar para operar na nossa vida. A beleza do Evangelho é que nós somos seres humanos falhos, pecadores, nós merecíamos o inferno e agora esse Deus diz, o meu poder te aperfeiçoa. Onde você não consegue, quando a luta ela fica muito intensa, é Deus que vai ali. Então não há motivo para termos medo das tribulações. Não há motivo para nós deixarmos a tribulação nos congelar. Jesus Cristo está nos ensinando algo.
Nós estamos percorrendo o mesmo caminho que Jesus percorreu. E se nós fôssemos continuar além do texto, e eu queria ler só a partir do versículo 8 até o 11, para a gente caminhar para o final. Porém, Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. E ainda mais nos gloriamos também em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora completa reconciliação. Você notou uma palavra que repetiu aqui? Nos gloriamos. Lá no início, no versículo 3, no versículo 2, ele diz que nos gloriamos na confiança plena, na esperança da glória de Deus, apontando para o futuro. No versículo seguinte, ele diz que nos gloriamos nas tribulações. E agora ele vai dizer, ainda mais nos gloriamos também em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. O que é se gloriar de algo? Seria mais ou menos como você segurar uma bandeira bem grande e ficar mostrando para todo mundo. É igual quando você compra um carro novo, você quer andar por aí, desfilar. Quando você compra uma roupa nova e você está doido para chegar o dia do culto e usar ela, um tênis novo. Você se gloria naquilo. Nossa, eu trabalhei, eu economizei e eu consegui comprar. E o que Paulo está querendo dizer? Tem 3 coisas que nós devemos nos gloriar aqui. Nós devemos gloriar na graça que recebemos, nessa graça que aponta para o porvir. Nós devemos nos gloriar nas tribulações, porque as tribulações são Deus trabalhando na nossa vida, porque as tribulações é Deus mostrando seu cuidado, é Deus mostrando o quanto Ele nos ama e o quanto Ele nos quer ver melhor. E ainda mais, ou seja, pega uma bandeira ainda maior, ostenta ainda mais, mostra ainda mais o fato de que Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, nos reconciliou. Então, qual é o maior motivo do crente se gloriar? É a razão de que você foi salvo. Você se gloria na cruz de Cristo. Você se gloria no fato de que Jesus morreu por você quando você ainda andava no pecado. Em Efésios 2, Paulo diz que nós estávamos mortos em pecados e delitos. E Deus nos vivificou. Muitas vezes a gente pensa que a salvação é algo muito raso, né? É eu falar uma frase, é eu andar como os crentes, é eu falar como os crentes, é eu repetir uma oração, é eu repetir algo que me foi ensinado. A salvação é um milagre, que só é possível porque o Espírito Santo de Deus pega um homem morto e traz vida para esse homem. Você não estava apenas cego, surdo, mudo, você estava morto. O morto não pode fazer nada. O morto pode decidir, vou acordar agora? O morto pode decidir se levantar? Não, tem que vir algo de fora. E esse algo de fora, a Bíblia fala que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo nos vivifica. O Espírito Santo faz o homem ter noção do pecado, que Jesus disse, né? Pecado, justiça e juízo. O Espírito Santo chegou em você e falou, você é pecador. Você é digno de morte. O Espírito Santo fala também, Deus é justo, Deus é extremamente santo, inigualavelmente justo, e você vai morrer. E aí é o juízo. Mas o Espírito Santo também diz, Jesus Cristo morreu pelos seus pecados. O Espírito Santo testifica que Jesus veio em carne, que Jesus padeceu na cruz, que o sangue dele foi derramado. E agora você pode ter vida. Agora você pode ter paz com Deus. Você não vive mais sob condenação, nenhuma condenação há.
Você está em paz com Deus, você tem plena comunhão com esse Deus, você tem uma esperança. Antes você andava sem esperança, você não tinha um propósito, você vivia os seus dias como um robô, vivendo e vivendo, come e dorme, come e dorme, come e dorme, agora você tem um propósito. Vão e façam discípulos em todas as nações. Nosso tema é Todos por uma Igreja Mais Missional. O crente, ele se move, ele anda, ele não está parado. Antes você era morto, agora você faz parte da realeza, e não só isso, você tem um trabalho a fazer. Então nós devemos nos gloriar nisso, no sacrifício de Jesus. Deus comprovou o nosso amor, o amor dele por nós, enviando o seu Filho, e esse padecendo por nós na cruz do Calvário. Ali um pouquinho mais cedo ele diz, no versículo 7, que é muito difícil alguém morrer por um justo. Talvez ele fala, alguém até conseguiria morrer por uma pessoa que fez o bem. Você pode pensar, eu daria minha vida pela minha esposa. Ou um pai fala, eu daria a vida pelo meu filho. Mas quem daria a vida por um assassino? Quem daria a vida por um adúltero? Quem daria a vida por um ladrão? Só Jesus. Jesus Cristo deu a sua vida por nós quando nós estávamos mortos em pecados e delitos. Nós devemos ser gratos, nós devemos nos gloriar nisso. É assim que nós vamos conseguir vencer as tribulações. Como nós vamos se manter firmes em meio à tempestade? É lembrando, Jesus Cristo morreu por mim. Nem a morte, nem principados, nem potestades. Quem nos separará do amor de Deus, Paulo diz. Ninguém nos separará do amor de Deus. Aquele que não poupou nem seu Filho, porque Ele nos dará mais coisas. Deus nos salvou, Deus nos ama, e Ele nos ama tanto que Ele nos dá tribulações. Ele nos ama tanto que Ele nos dá lutas diárias. Para quê? Para todo dia a gente se lembrar, sozinho eu não consigo. Todos os dias Deus quer que você reconheça, Pai, eu não consigo. Pelas minhas forças eu sou consumido agora. E esse é o sentimento que você deve ter. Você deve viver com esse sentimento. Eu não consigo, eu preciso de Jesus. Então nós devemos nos gloriar nessa obra. E a maior vitória, hoje é um culto de vitória. Qual é a maior vitória do crente? Qual é a maior vitória? Qual é a maior bênção? É a nossa salvação. Se Deus já nos deu a salvação, as outras coisas elas são inferiores. Nós podemos buscar, nós devemos buscar as respostas de Deus, a ajuda de Deus, mas elas não devem ser o alvo. Você não deve buscar a vitória pela vitória em si. Você tem que buscar a glória de Deus. Você tem que buscar a saúde para fazer a obra de Deus. Você tem que buscar um casamento feliz para o seu casamento glorificar a Deus. Você tem que buscar o livramento dos seus filhos, a salvação dos seus filhos, para que seus filhos glorifiquem a Deus. Porque a nossa vida não faz sentido se não for para glorificar a Deus. Nós fomos criados para conhecer a Deus. Jesus disse que a vida eterna é essa, que conheçam a Deus. E Jesus Cristo a quem enviaste. Você já pode experimentar essa vida eterna. Está ao teu alcance. Só basta você aceitar. Aceitar falar, eu vou buscar a Deus. Está tendo luta, mas eu vou buscar a Deus, porque Ele quer me ensinar alguma coisa. Então, através de Jesus Cristo, do seu sacrifício, nós temos paz com Deus, nós temos comunhão com Deus, nós temos uma esperança. E durante as tribulações, essa esperança nos sustenta. O sacrifício de Jesus não só nos salva, mas Ele continua operando em nós. E talvez nessa noite tenha alguém aqui que ainda se sinta inimigo de Deus. Talvez tenha alguém aqui hoje à noite que sinta, eu não tenho paz com esse Deus.
Eu sinto que eu estou debaixo dessa ira. Eu sei que eu sou pecador. Talvez você esteja vindo em vários cultos faz tempo, mas você ainda não sentiu esse milagre da regeneração. Você ainda não sentiu o Espírito Santo fazendo morada em você, te trazendo dos mortos à vida. E se você está sentindo isso, eu queria orar por você essa noite. Se você acha que você está indo para o inferno, se você acha que você é tão pecador, que você não consegue sentir paz com isso, eu também sou pecador, mas eu tenho a convicção de que Jesus Cristo já morreu pelos meus pecados, passados, presentes e futuros. Eu sou regenerado, e você tem que ter essa certeza da salvação. Você tem que ter certeza, porque quando Deus te traz dos mortos para a vida, você sabe que você está vivo agora. A pessoa que está morta, ela não sente isso. O vivo, ele sabe. Eu vivo, eu sinto o Espírito de Deus. Eu tenho prazer na palavra de Deus. Então, se você não tem essa certeza, se você pensa, talvez eu seja réu do inferno, queria te convidar para vir à frente para a gente fazer uma oração por ti. Jesus quer pegar esse teu fardo e Ele quer te dar paz com Deus. Deus vai olhar para você e vai ver mais um filho. Você vai fazer parte dessa família que é a igreja, essa família que caminha junto em direção ao céu. Então vamos orar nessa noite. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra infalível. A Tua palavra que é como uma espada, Senhor, que corta o nosso coração. Muito obrigado também pelo Teu Santo Espírito que se fez presente nessa noite, Senhor. E eu oro agora, Senhor, por aqueles que não têm certeza, Senhor, da sua salvação, daqueles que se sentem inimigos de Deus, daqueles que se sentem alvos, Senhor, da ira, aqueles que sentem que são inimigos, que estão tentando lutar uma guerra que eles não podem vencer, Jesus. Eu oro para que o Teu Espírito Santo venha sobre a vida deles, Senhor, para que o Teu Espírito vivifique, traga esses mortos de volta à vida, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro também por todos aqueles que estão passando por tribulações, por dificuldades, Senhor, por lutas. Nós entendemos hoje que o Senhor pode estar mandando essas lutas, o Senhor está permitindo isso acontecer. E o Senhor também quer derramar amor nesses corações, Senhor. Derrama agora com o Teu Espírito um amor, que elas possam sentir cuidado, que elas possam sentir, Senhor, que elas são Teus filhos. Que o Senhor não pouparia nada, Senhor, para ajudá-los, mas o Senhor está ensinando algo, Senhor. Mostra para essa pessoa, para esse homem, para essa mulher, o que o Senhor quer ensinar para eles, Senhor. Que eles possam aprender, que eles possam ser aperfeiçoados e vir a chegar à perfeição, a se tornar parecidos com Jesus. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.